o que é agrofloresta, né? Porque, na verdade, o que a gente vem fazer aqui é mostrar, trazer, desmistificar a agrofloresta. Então, essa é a primeira aula. Então, a gente tentou abordar de uma forma muito geral, mas ao mesmo tempo muito científica e abrangente, todos os princípios que constroem uma agrofloresta. A gente espera que todo mundo que termine esse curso hoje, esse primeiro curso, saia daqui sabendo minuciosamente o que é uma agrofloresta e com os primeiros passos, a primeira semente plantada para plantar, para iniciar sua primeira agrofloresta. Bom, então, agrofloresta nada mais é do que um sistema que integra árvores na paisagem agrícola. Então, é você incluir árvores numa paisagem que tem produção agrícola ou criações animais. Então, a gente tem árvores plantadas junto com as culturas agrícolas e animais. E são sistemas de alta diversidade, né? E essas espécies que estão sempre interagindo, né? Uma complementa a outra, né? Elas não estão simplesmente alocadas no espaço, elas têm interações. E o arranjo e a composição desses sistemas se baseia nos ecossistemas naturais onde eles estão inseridos, né? Então, todo mundo fala, será que eu posso plantar uma espécie com outra? Acho que a gente tem que buscar o sistema, a região onde a gente está, se a gente está na Caatinga, se está no Cerrado, se está numa região mediterrânea, e a gente vai reproduzir, vai se inspirar nos ecossistemas naturais desses ambientes onde a gente vai inserir esse sistema produtivo. Nesse contexto do que é a agrofloresta, né, a gente tenta trazer, eu tento abordar hoje de uma forma mostrando como as árvores se inserem na produção de alimentos e como a produção de alimentos pode ser produzida junto com as árvores ou com as florestas. Então, uma agrofloresta normalmente é adotada por pequenos agricultores familiares que produzem uma diversidade de produtos por um longo tempo. Então, são sistemas que duram muito mais tempo, não são sistemas de ciclo curto, em geral. Mesmo pelo fato de desenvolverem árvores no seu sistema, seja a produção de frutas ou madeira ou outro produto florestal não madeireiro, são sempre sistemas que vão perdurar muito mais no tempo. Eles trazem aumento de renda, melhoria da alimentação da família, melhoria de todo o meio de vida de quem está envolvido na agrofloresta. Tem uma diversidade de produtos existentes que não só são produtos florestais não madeireiros, mas outros produtos que não podem ser nem monetizados ainda, que são os serviços ambientais, e os produtos madeireiros e não madeireiros. Não madeireiros é o que a gente normalmente classifica como tudo aquilo que não é madeira, mas é produzido por árvores, como castanhas, forragem para os animais, que alimentam para os animais, que comem suas folhas, frutos, látex, fibras, óleos e resinas, produtos medicinais em geral e as próprias frutas. E os madeireiros, claro, que é toda a produção de madeira ou lenha para energia, que um sistema resiliente, como um sistema agroflorestal, produz. Ou seja, a gente tem uma oportunidade com a diversificação de aumentar a renda do agricultor, né, ao longo do tempo. A gente faz um plantio hoje e a gente vai seguir colhendo ao longo de um tempo muito longo, né? E aí, além de todos esses benefícios que a gente chama de benefícios sociais, né, socioeconômicos, né, tanto para renda, para autossuficiência, para autonomia, para soberania alimentar dos agricultores, quanto também para renda, a gente fala que a agrofloresta ela traz os benefícios ambientais, né, benefícios ecossistêmicos, serviços ecossistêmicos, porque quando a gente inclui árvores na paisagem, principalmente quando são árvores de maneira diversa, são muitas espécies de árvores, as árvores provêm muitos serviços ecossistêmicos, né? Que são muito básicos, na verdade, né? Na verdade, quando a gente fala de restaurar as florestas, recuperar solos degradados, isso significa que as árvores aumentam a ciclagem de nutrientes, porque as suas raízes profundas, as raízes vão lá no fundo, onde as culturas agrícolas não vão. E aí elas conseguem resgatar, conseguem ciclar nutrientes que estão em camadas muito profundas e trazem esses nutrientes de volta para a sua biomassa, para suas folhas. Quando essas folhas caem sobre o solo, elas voltam para a ciclagem em superfície. E aí esses nutrientes vão se tornar disponíveis para as plantas, para outras plantas agrícolas, né? Então, essa dinamização da ciclagem de nutrientes em profundidade, só as árvores que têm raízes profundas são capazes de fazer. E aí, tudo
tudo está relacionado com isso, com raízes profundas e biomassa sobre o solo. A gente tem a maior proteção do solo, né? A gente conserva melhor a água, porque o solo vai infiltrar melhor a água da chuva, né? Infiltrando melhor, a gente vai recarregar o lençol freático, né? Vai ter uma estabilização das microbacias, né? Do regime hídrico, manutenção do microclima, né? As árvores, elas mantêm o microclima, mantêm o clima mais fresco, atrai polinizadores, fixa carbono, enfim, acho que são inúmeros os serviços ecossistêmicos que as árvores no ambiente agrícola podem prover. Então, quando elas estão distribuídas em diversidade no ambiente, a gente diz que então a agrofloresta ela provê inerentemente serviços ecossistêmicos. Eu só queria complementar que hoje em dia dos serviços ecossistêmicos mais conhecidos e mais que estão em voga, que as pessoas conhecem e falam muito e que de certo modo já existe um mercado, é o carbono. Ou é a capacidade da árvore de fixar carbono. A árvore é feita de carbono, né? Lignina e mais algumas coisas, mas basicamente é carbono, grande parte da massa de uma árvore. Esse carbono, a retirada desse carbono da atmosfera e todas as consequências para a redução da temperatura do clima e tudo mais, é um serviço ecossistêmico prestado pelas árvores que é monetizado, que já existe um mercado voluntário há muitos anos, há décadas, na verdade, e que hoje vai tomando forma. Mas existem inúmeros outros, a gente citou alguns aqui de manutenção da água, do solo, da microvida e da nutrição, mas também existem outros benefícios para a própria vida humana, no sentido de benefícios que trazem mais saúde para a população pelo simples fato ou pelo super fato de estarem em contato com árvores, de trazerem um pouco essa dinâmica ancestral que nós tínhamos há tão pouco tempo como humanidade que fomos perdendo como seres humanos modernos. Então, normalmente é provado cientificamente, estatisticamente, que estar perto de árvores te traz benefícios para a saúde humana. Então, árvores são fantásticas, árvores produzem serviços ecossistêmicos e agroflorestas são basicamente sistemas produtivos que produzem comida junto com árvores. Ou seja, simples assim, gente, muito simples. Acho que estamos definindo bem a agrofloresta. Agora a gente vai deixar ela um pouco mais técnica, essa definição, né? Vamos pensar numa definição um pouco mais robusta. O que significa, então? Agroflorestas são sistemas antropogênicos, ou seja, são criados pelo homem, né? Milenares. Elas já existem há muitos anos, não é uma novidade, não é uma tecnologia nova, que em alguma instância replicam ciclos ou disposições naturais no espaço e no tempo, agregando plantas perenes lenhosas, as árvores, a arranjos produtivos integrados, seja pastoris, com animais ou agrícolas, promovendo maior diversidade biológica e resiliência ecológica. Essa frase relativamente complexa é, na verdade, uma frase bastante simples, essa frase é da Preta Terra, nós escrevemos essa frase para trazer uma definição mais curta de agrofloresta, mas completa. Ela não é inteiramente nossa, ela foi composta por uma série de pessoas que definiram a agrofloresta de diversas formas. Então, esse é um resumo de várias pessoas, vários cientistas e pessoas que praticaram agrofloresta construíram isso. A gente sempre gosta de falar que para poder olhar mais longe no horizonte, é legal a gente sentar no ombro de gigantes. E tem vários gigantes lá atrás que escreveram muita coisa sobre a agrofloresta. Então a gente traz essa definição bastante concisa. E aí, de maneira mais simplificada, o que a gente pode falar? Que os sistemas agroflorestais, ou agroflorestas, que a gente também gosta de chamar de restauração produtiva, né? Tem muita gente que trabalha com restauração florestal, mas não necessariamente para a produção, né? E a gente chama os sistemas agroflorestais de uma maneira de fazer uma restauração produtiva. E ela consiste na diversificação da produção de alimentos, junto com a conservação da paisagem. E isso traz uma maior resiliência ambiental, alimentar e econômica. E hoje, essa palavra resiliência, ela tem um significado muito forte. A gente tem que pensar em resiliência climática, resiliência às flutuações econômicas, resiliência a problemas logísticos. Então, se você tem resiliência dentro do seu sistema produtivo, dentro da sua propriedade, isso é um valor muito grande para um sistema produtivo. Mesmo porque hoje a gente sabe que a agricultura é um investimento de risco. É uma atividade mais difícil de se fazer. O clima está
cada vez mais instável, os preços flutuam demais. Então, se você tem um sistema produtivo que te traz mais resiliência do que uma monocultura, sem dúvida nenhuma ele vai ser mais interessante. Certo? Perfeito. E aí, falando, né, dos sistemas produtivos, dos sistemas agroflorestais, não existe só um formato de sistemas agroflorestais. A gente acredita que a melhor forma de poder definir isso para vocês, uma vez apresentado essas resiliências econômica, alimentar e ambiental, que nós falamos dos sistemas, é interessante deixar claro que existem todos os tipos de agrofloresta possíveis. A gente vai apresentar alguns hoje, certo? Isso. Alguns que nós conhecemos, implantamos, estudamos e conhecemos de fato, pusemos os pés lá e vimos ao redor do mundo. Então é por isso que a gente traz esses sistemas de produção integrado. E é para vocês entenderem que a agrofloresta de fato não é uma coisa nova, não é uma coisa que ocorre só no Brasil, e não tem um só formato, ela tem diversos formatos. O formato mais comum que a gente conhece, a agrofloresta, é chamado de Townshia. Townshia, você quer falar um pouquinho desse, que você manja bastante sobre Não, Myanmar? o Townshia, na verdade, é um termo de Mianmar, da Atual Birmania. a Birmânia, né? Atual Mianmar, antiga Birmânia. Não, é verdade. Isso é birmanês, né? Townshia, que significa literalmente agrofloresta, o cultivo integrado. Tem outros termos, tipo Watani, em Bahasa Indonésia, significa também plantio de árvores com agricultura, ou seja, basicamente povos antigos já tinham diversos termos para literalmente a palavra agrofloresta. Então a gente começa introduzindo com esse, é um sistema muito simples, na verdade, simples de ser explicado, mais complexo na sua existência e composição, são cultivos anuais consorciados temporariamente com árvores, durante os primeiros anos. Então, são pequenas aberturas onde são colocadas árvores. Você pode considerar aqui, por exemplo, moringa ou um algodão arbóreo, árvores mais esparsas colocadas no ambiente. Esse é o Townshia. Quer complementar o Townshia? Porque o foco na Townshia são, na verdade, as árvores. E você aproveita esse meio tempo que as árvores não estão crescendo para cultivar espécies de ciclo curto, quando ainda tem bastante luz. Então, é uma agrofloresta sequencial. De clareira, né? Exatamente. Você faz plantio de árvores porque você quer as castanhas, ou porque você quer a madeira, enfim, você quer os recursos das árvores, e você aproveita esse meio tempo com luz para plantar nas entrelinhas. Simples assim, muito simples. E, gente, isso parece ser simples, mas traz um benefício ambiental tão gigantesco você ter linhas de árvores, por exemplo, a cada 20 metros, em algum sistema produtivo, que não dá nem para a gente quantificar direito. Eu acho importante sempre lembrar, todas as vezes que a gente apresentar um novo exemplo, tenta pensar que agroflorestas trazem resiliência alimentar, ambiental e econômica. Enfatizando o que a gente apresentou ali, alimentar, porque você tem diversidade de alimentos. Econômica, porque se você vende esses alimentos, você não fica dependente de um só. E ambiental, por todos os fatores que nós já citamos e para poder enfrentar mudanças climáticas e uma série de outros problemas que ocorrem hoje, perda de fertilidade do solo, manutenção do clima. Então, sempre que você tiver árvores no sistema, independente do tipo de agrofloresta que a gente estiver falando, ela já traz benefícios inerentes. Vamos passar para a próxima? Bom, o próximo, na verdade, ele é muito parecido e o nome é bem diferente e se chama alley cropping, que é, na verdade, cultivo de aleias, né? Em português o pessoal chama de cultivo de aleias. Que são corredores, né? E que é exatamente o contrário. Na verdade, o seu foco aqui é os corredores, é a entrelinha. Você quer produzir na entrelinha, espécie de ciclo curto, e aí você planta corredores de árvores, linhas de árvores, porque essas são os que a gente chama de árvores de serviço. Elas estão ali para prover um serviço. Então, elas vão ser podadas para gerar biomassa e acelerar a ciclagem de nutrientes, ou elas fazem uma meia sombra que é ideal para aquela cultura de ciclo curto que você colocou lá. Enfim, o alley cropping é o contrário do que é a Townshia, né? E uma coisa que define muito o alley cropping é que normalmente os alleys, ou os corredores, ou a entrelinha, ou essa abertura, ou a aleia, né, que são o espaço onde são cultivadas as agrícolas, geralmente são mais amplos, são mais largos. Então as linhas de árvores são mais distantes, muito parecido com o que acontece no ILPF da Embrapa no seu início. No início, quando você começa a produzir as agrícolas e as árvores ainda estão pequenininhas. Então são sempre aleias muito grandes. Muito bem. Vamos passar? Aí, um dos mais tradicionais sistemas agroflorestais é o que a gente chama de cultivos de derrubada e queimada, né? Ou corte-queima, ou slash and burn, que é uma maneira super rudimentar e super antiga, que já ainda se faz em diversas regiões do mundo, super tradicional,
No Brasil, a gente chama de coivara, né? As comunidades tradicionais que vivem do extrativismo, o agroextrativismo na floresta, praticam isso muito. Em Madagascar, ele tem outro nome, chama Tavi. Na Indonésia também é praticada, Indochina, na África, enfim, muitas regiões. E qual que é a lógica? Nesse sistema produtivo, a gente tem a matriz é florestal, não é como aqui no Sudeste que a gente está acostumado a ver, é uma matriz enorme de pastagem degradada ou cana. Não, a gente está numa matriz florestal. E quando você está numa matriz florestal, você precisa abrir clareiras na floresta para reiniciar o processo de sucessão natural, para começar novamente. E aí o que significa isso? Significa que a gente precisa derrubar árvores. E aí, a melhor maneira, se a gente está falando de um sistema que é rudimentar, a melhor maneira de você conseguir manejar isso é com fogo. Então, é isso que a gente chama de derrubada e queimada, e depois você faz o plantio do roçado. E aí, nesse plantio de roçado, você também inclui espécies perenes, né, como cacau, cupuaçu, outros palmitos, castanhas. E aí, você faz a colheita de alguns roçados sucessivos e abandona essa área. Né? Você enriqueceu essa área e depois abandona o roçado e parte para uma nova área, para um novo lote, para uma nova clareira. E aí essa área que você abandonou vai crescer e se reestabelecer e fechar a floresta. Então é como uma dinâmica de clareiras da floresta natural que ocorre, porém com derrubada e queimada. A dinâmica da clareira é quando uma árvore cai sozinha, cai por senescência, cai por um raio, cai de forma natural no meio da floresta, uma árvore centenária. Ela abre uma clareira gigantesca e essa dinâmica começa normalmente, aleatoriamente ou de forma natural. Então, quando é praticada, quando a coivara, né, o corte-queima é praticado por grupos humanos que são pequenos ainda e a área é grande o suficiente, é normal que não tenha impacto no ambiente. Tem impacto naquela pequena área, mas até que esse agrupamento humano volte para essa área, passam décadas, centenas de anos. Então, por muitos milhares de anos, essa foi a principal prática praticada por povos originários. Importante só citar que mantém aí, lembra do que é a coivara, no corte-queima, porque a gente vai falar logo mais da terra preta de índio e de práticas específicas que os nossos índios brasileiros ainda fazem hoje, que enriquecem o solo, mesmo usando fogo. E super também importante. A gente vai retomar o que é a coivara hoje com muitas comunidades da Amazônia, na nossa segunda aula, no dia 24, quando a gente for contar um case de um projeto real que a gente implantou lá. Bom, próximo, então, são os hortos agroflorestais ou hortas agroflorestais. Esse é um sistema que está super na moda hoje, né, que a gente usa, por exemplo, a gente planta frutíferas junto com hortaliças, ou espécies de serviço, né, para produção de biomassa ou para sombreamento prévio, junto com hortaliças. Então, o foco aqui seria quase como um cultivo de aleias, só que numa escala menor. Então aqui dá pra gente fazer num quintal, né, numa produção familiar, numa área pequena, mas o foco são os cultivos, são as hortaliças de ciclo curto, né, folhosas, legumes, enfim. E aí é muito parecido com o cultivo de aleias. Isso está muito difundido hoje, né, no meio da agrofloresta. E muita gente pergunta, qual que é o tamanho possível para uma agrofloresta? Se você vai fazer um horto agroflorestal, uma horta agroflorestal, pode ser minúsculo, pode ser do tamanho de um canteiro, né? Você pode plantar um citrus, um limão, num vaso grande e no pezinho do limão, enquanto ele ainda não cresce, você colocar umas alfaces junto com umas rúculas, junto com salsinha, enfim. A lógica da agrofloresta é a mesma. A gente vai falar mais tarde de sucessão, estratificação, nós temos outros módulos específicos para explicar a lógica da agrofloresta e como ela funciona. É isso que a Paula colocou, é muito importante. Se você tiver simplesmente um indivíduo arbóreo e plantar ao seu redor espécies que são anteriores da sucessão e outras posteriores que vão vindo depois, e algumas que ocupam espaços diferentes, né, que você tem uma espécie mais rasteira, uma espécie de extrato baixo, junto com outra de extrato emergente, por exemplo, e que ocupam um tipo de arquitetura de copa ou de folha diferente, você consegue encaixar rúculas e alfaces e encaixar cebolinha entre todas elas. Então, a dinâmica da agrofloresta funciona em todo o ambiente, em todo o tamanho. É interessante que a gente está mostrando vários sistemas, mas perceba que aqui,
nessa foto, nessa pintura, você vê pequenas árvores e bananeiras com um canteiro de hortaliças no meio. Isso poderia ser chamado de aleia, uma aleia de hortaliças. Então elas se misturam, a lógica se mistura. Exatamente. E aí tem o que a gente chama de quintais agroflorestais, que é uma coisa que é super comum, Brasil afora, principalmente para agricultores familiares, né? A maioria dos agricultores, se não todos, tem um quintal agroflorestal, tem um local mais biodiverso em volta da casa, que tem os animais soltos, as galinhas soltas, e aí você tem várias frutíferas que te alimentam no dia a dia, né, de subsistência. Então, geralmente são sistemas para subsistência e acabam complementando a renda familiar, caso a família frequente uma feira e venda alguns produtos na feira. Mas, de maneira geral, o foco dos quintais agroflorestais é a subsistência. E eles são biodiversos, né? Eles são complexos, tem muitas espécies medicinais, punks, verduras, frutas, sempre com foco na subsistência familiar. E aí a gente passa para sistemas um pouco mais simplificados, que também tem entrado bastante em voga ultimamente. O primeiro deles são os sistemas agro-silvo-pastoris, o que significa agro tem culturas agrícolas, silvo tem árvores e pastoris para criações animais, né? Então é muito simples. Hoje esse sistema está bem popularizado em um manejo que foi sistematizado pela Embrapa, chamado Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, ILPF. Então, o ILPF da Embrapa é uma cartilha, é um passo a passo de um sistema agro-silvopastoril. É um tipo de sistema agro-silvopastoril. Você pode mudar o espaçamento, você pode entrar com outras diversidades de espécies arbóreas, você pode cultivar outros tipos de grãos que não só soja ou milho nas entrelinhas. E você pode criar, por exemplo, porcos soltos ou galinhas soltas. A gente também está falando de um sistema agro-silvopastoril. O da Embrapa, especificamente, consorcia eucaliptos, gado com a pastagem, claro, e milho ou soja. Né, claro, com todas as suas integrações, né, com as árvores ajudando na fixação de nitrogênio e o gado também na reciclagem dos nutrientes, com a sombra melhorando a qualidade de vida dos animais que estão ali presentes, com o uso no tempo de forma inteligente para a produção de espécies agrícolas, e isso pode mudar tanto a composição dessas linhas, a espécie de árvore e o tamanho desses clusters, desses blocos, como nessa foto aqui, por exemplo. Você pode plantar em talhões específicos e não necessariamente deixar o gado entrar dentro desses talhões, ou você pode esperar que cresça as árvores e ter espaçamentos de 30 a 40 metros entre linhas. Então eles variam muito e esses são sistemas silvopastoris, né? Agro-silvopastoris. E é importante dizer, bom, o próximo é um sistema silvopastoril, ou seja, ele não tem componente agrícola no início. Simples assim, né? Se você está numa região que não tem como você mecanizar as entrelinhas, ou você não tem interesse de produzir espécies de ciclo curto, porque você não tem mercado, então você planta as árvores, e essa é uma dinâmica importante nos sistemas consorciados com criação de animais, que você precisa ter esse buffer aí de alguns anos de crescimento das árvores antes de entrar com os animais. Então, geralmente, para você implementar isso na sua propriedade, você precisa ir implantando em blocos, né? Você mantém uma área isolada, planta as árvores nessa área e o seu gado fica em outra área da propriedade. Quando as árvores crescerem, né, se for eucalipto, 2 anos, você já consegue entrar com gado na sombra do eucalipto. E aí você vai plantando áreas sucessivas na sua propriedade. E isso dificulta um pouco, mas aí você tem várias estratégias que você pode adotar. Tem gente que faz o plantio em linhas mais próximas, né, em várias linhas, e aí faz, por exemplo, uma cerca elétrica em volta para o gado não pisotear. Então, depende muito da sua estratégia. Mas a ideia é fazer uma pastagem sombreada, uma pastagem arborizada. Mas, claro, cada um desses sistemas que nós estamos apresentando tem particularidades muito específicas, que são matérias, são conteúdos de outros cursos nossos específicos para cada um deles, que explicam o passo a passo de como implantá-los. Aqui a gente só está fazendo uma pincelada geral para todo mundo perceber que existem diversos tipos de agrofloresta e que o que vocês mais precisam para começar a pensar em agrofloresta é olhar para o todo. É entender como a agrofloresta é diversa e ela pode ser montada. Então você pode pegar um aspecto desse sistema e colocar junto com outro totalmente diferente e começar a montar a sua própria agrofloresta. A ideia principal é essa. Exatamente. Não existe um modelo, né? Existem
princípios e lógicas e você pode replicar isso na sua situação. Então, por exemplo, existem lógicas super simples de colocar árvores na paisagem. É o que a gente chama de quebra-vento, né? Então, existem regiões que o vento é muito problemático, porque ele leva toda a umidade embora do seu sistema, né? Quando o vento é muito forte. Então, é super importante você ter linhas sucessivas de árvore ao longo da sua propriedade para diminuir a velocidade desse vento, né? Então, isso é uma estratégia de redução de déficit Se hídrico. essas linhas são bem desenhadas, elas são sistemas agroflorestais. Totalmente. Dependendo da distância que elas estão e formando corredores, elas têm benefícios ecológicos, benefícios climáticos, que são igualmente importantes do que outra floresta mais estruturada. E ela não precisa ter uma espécie só, obviamente, né? Elas pode ser um quebra-vento biodiverso, com árvores de diversas alturas, de diversas arquiteturas de copa, de diversos formatos, que se encaixam, se complementam, fechando e fazendo uma parede mesmo arbórea, né? Parece um pouco simplista, né, os quebra-ventos, mas se você pensar, por exemplo, em bordadura de propriedades do ponto de vista econômico, você tem quilômetros e quilômetros, às vezes, de bordadura, de fronteira de propriedade. Se você considerar essa área como área produtiva também, ao invés de usar só cerca, mas plantar árvores, você produz muito nisso. Muita madeira. Você pode ter muita madeira, fruta, ou forragem. até forragem para o gado, E as cercas vivas é exatamente isso que a Alta falou. Em cada limite de talhão, limite de propriedade ou beira de estrada, você tem um lugar para colocar uma árvore, né? Então, são estratégias que a gente tem para incluir árvores na paisagem, porque a gente já sabe todas as vantagens e os benefícios ecossistêmicos que as árvores nos trazem. Então, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para colocar árvores. E aí um sistema agroflorestal que a gente gosta muito, super tradicional, chamado de dessa na Espanha ou montado em Portugal. Quer falar um pouquinho dele? A dessa e o montado é um dos sistemas agroflorestais mais antigos do mundo. E por quê? Né? Porque, na verdade, ele já é a paisagem natural desses países. Do sul da Itália, de quase meia Espanha, de mais da metade de Portugal, do norte do Marrocos, da Argélia. Essa é a paisagem natural lá, por milhares de anos, mas ela não é natural de fato, ela é antropogênica, ela foi criada por seres humanos. E a gente vai aproveitar esse exemplo, depois conta um pouquinho do que é uma, de como se produz hoje, vou contar um pouquinho da história do montado, só para todo mundo entender como o ser humano está inserido diretamente, como nós somos parte integrante do meio, e como nós criamos o meio, nós criamos biomas, criamos fitofisionomias. Hoje, o montado se confunde com uma fitofisionomia, que é uma característica dentro de um bioma maior, né? Então, é como se confundisse com um bioma, mas foi criado por seres humanos. Eu vou falar rapidamente como ele se estabelece. Há muitos anos, há cerca de 3.000 anos, essa paisagem foi queimada, na verdade, o uso de corte queima, coivara, para abrir espaço para caça, para começar alguns cultivos e caça, ou mesmo moradia. Então eles queimavam áreas, e nessas áreas que eram queimadas, a maior parte das árvores acabava morrendo e ficavam algumas árvores, os carvalhos com casca mais grossa, que é principalmente o Quercus suber, que é o do qual é feito a cortiça. Então essas árvores acabavam permanecendo, porque como elas tinham casca mais grossa, e algumas outras árvores também grossas, elas acabavam perdurando e aguentando esse momento de queima, né? E o que acontecia logo depois? A cinza liberada pela queima deixava extremamente fértil esse solo que começava a brotar loucamente. Então ele ficava todo verde e atraía muita caça. Com a atração da caça, esses locais eram mais frequentados tanto por animais quanto por humanos que iam caçar e por animais que acabavam estercando mais ainda e estruturando uma paisagem extremamente fértil, um solo muito mais fértil. Mais tarde, solos passaram a ser usados para a criação de porcos, cabras e outros animais e produção de olivas, por exemplo, junto com essas árvores maiores que são os carvalhos, os quercus, que também se produz trufa, produz uma série de outras coisas. Essas paisagens são consideradas até, no Império Romano, elas já eram consideradas protegidas por lei, uma das primeiras paisagens a ter uma lei de proteção, e a gente está falando há mais de 2.000 anos atrás. E elas ainda existem. Então, para quem quiser estudar um pouquinho mais de como se formou os montados e as dessas, é impressionante, né? E hoje elas ainda são usadas, certo? Se vocês forem para Portugal, principalmente, a gente teve a oportunidade de conhecer muitos sistemas desses em Portugal, e é incrível, porque você vê que os animais, os porcos, eles são criados soltos, livres, né? 100% livres. E é extremamente produtivo, né? E é uma qualidade de carne
absurda, né? Muito, muito boa. Mas ele tem que ser muito bem manejado, né? Ele tem que saber ser manejado. Inclusive, a gente tem uma série de vídeos sobre o montado português no YouTube, depois assiste lá. Os vídeos que a gente fez do montado português, é incrível, maravilhoso. Bom, e aí, gente, acho que o que mais nos inspira são as agroflorestas ancestrais milenares na Amazônia. Então, nos últimos anos, eu diria nos últimos 2, 3 anos, tem surgido muitas pesquisas sérias discutindo a formação da paisagem na Amazônia, né? Como que se formou a floresta amazônica. E aí a gente sabe que na Amazônia, por exemplo, ocorrem clusters, né, agrupamentos de castanheiras, por exemplo, ou de açaizais, ou de outras espécies que hoje são comestíveis. E tem se descoberto que essas plantas, na verdade, elas foram selecionadas e melhoradas e plantadas e disseminadas pela floresta por populações ancestrais, populações indígenas ancestrais. Então, a gente sabe que a Amazônia, na verdade, ela é uma paisagem antropogênica, se a gente for pensar. Boa parte das espécies alimentícias que estão lá não é por coincidência da natureza, da seleção natural que elas estão lá. É resultado da seleção artificial dessas populações ancestrais. A gente gosta muito desse paper aqui, que diz do legado de 4.500 anos de policultivo agroflorestal na Amazônia. Então, existem vestígios de mais de 4.500 anos que mostra que práticas de policultivo agroflorestal eram usadas por essas populações dessa época na Amazônia. Então, toda a floresta amazônica já foi manejada, já foi derrubada, queimada, replantada, cresceu, selecionou espécies. Então, essa dinâmica da floresta, na verdade, a gente sabe que a floresta não é estática, né? E aí, por isso que a gente tenta entender essa dinâmica e replicar essa dinâmica nos nossos sistemas agroflorestais. Percebam que a gente vem aqui hoje falar com vocês e mostrar como a agrofloresta é diversa e quais são as inúmeras possibilidades. Então, se você não começou a sua agrofloresta ainda, pode começar já, porque a agrofloresta é parte nossa. Há mais de 4.500 anos, nossos índios faziam essas agroflorestas. E quando a agricultura surge, a gente vai falar um pouquinho disso hoje, ela surge como agrofloresta. E ainda hoje, nossos índios, alguns índios Wai-Wai, que nós tivemos a oportunidade de conhecer na Amazônia, fazem uso de corte e queima usando restos de peixe e lodo de rio para cobrir o solo antes da queimada e depois da queimada, criando algo muito parecido com o que deve ter sido o manejo que deu origem às terras pretas, que são áreas extremamente férteis na Amazônia. E é super interessante lembrar que não é só a floresta amazônica que foi manejada e foi moldada. Ela foi moldada por vários animais, por nós como animais, mas também pela mastofauna, por animais enormes, pela megafauna, na verdade, que buscavam árvores e privilegiavam árvores que produziam frutos maiores e disseminavam essas árvores que fizeram animais esses que fizeram a Amazônia crescer, as árvores crescerem da mesma ou terem mais frutíferas. Logo, os seres humanos moldaram a forma como a Amazônia acontece e resultou em áreas de concentração de açaís, em áreas de concentração de castanha. E isso aconteceu em todo o mundo, em muitas partes. A floresta de araucária é provada hoje, é super novo isso, mas elas são aparentadas geneticamente de modo que você pode comprovar que a dispersão das araucárias foram feitas através de povos nativos, de povos pré-guaranis que levavam pinhões, se estabeleciam, plantavam e migravam para outras áreas. Então, tribos seminômades que se estabeleciam por um período e levavam araucárias. Então, ela não foi disseminada só pelo efeito o ambiente não foi moldado só pelo efeito das glaciações, só pelo efeito de especiação por fator edafoclimático, mas também por populações humanas. Isso é muito legal, eu acho que a gente fez essa explanação inteira para chegar num ponto muito simples. Nós somos partes da floresta. Então, nós não fazemos floresta, nós fazemos agrofloresta. Desde sempre, né? Desde sempre. O manejo da floresta, na verdade, é um manejo agroflorestal. E aí, falando da formação da terra preta de índio, não sei se vocês conhecem, mas a terra preta de índio é um tipo de solo que ocorre na Amazônia disperso, que é extremamente fértil.
E né, todo mundo sabe, né, é muito dito que o solo na Amazônia ele não é fértil, ele é um solo pobre, ele não ele é um solo que Arenoso. tem poucos nutrientes. Porém, nessas áreas de terra preta, ele é super fértil. E ele é resultado direto do manejo humano. Os seres humanos manejando a floresta, derrubando, queimando, adicionando biomassa por um longo período de tempo, de um processo muito parecido com o que esses índios Wai-Wai fazem e com o que é o corte-queima hoje, resultou na terra preta de índio. Então, nós seres humanos, e na verdade isso é o que inspira a Preta Terra. Por isso que a gente chama Preta Terra. Porque a gente sabe que a terra preta, o ser humano fez isso. O ser humano é capaz de produzir um ambiente, uma paisagem, Um um solo. solo de melhor qualidade do que de onde ele veio. Ele é capaz de regenerar e produzir ao mesmo tempo. Então a gente chama de Preta Terra porque é isso que a gente quer fazer. É claro que a gente não vai fazer da mesma maneira, a gente está em outro contexto, em outra realidade, mas é totalmente possível, é inerente ao ser humano. Nós somos capazes de manejar a paisagem e transformá-la numa situação melhor do que onde ela estava. E nós já fizemos isso, então nós podemos fazer. Não importa que agora a gente tenha feito um pouco errado, a gente tem perdido a mão como seres humanos, como espécie, e temos alterado tanto a paisagem do planeta de uma forma tão danosa, mas está no nosso DNA, está na nossa capacidade como primatas de distúrbio, como nossos primos e amigos, bonobos, chimpanzés, gorilas, que vivem em harmonia, fazendo clareiras nas florestas, a gente consegue fazer isso de novo.